No interior, o trabalho social, ele é, assim, relevante, é importante para um processo político, né? Infelizmente, né? Infelizmente, ainda, até hoje ainda acontece isso, né? É. Muitas vezes as pessoas acham que você só fiscaliza quando você grita, quando você é duro. Às vezes as pessoas gostam de ver, né, a polêmica. A guerra. Com a crise do preço da laranja e das pragas, né, isso tem afetado bastante o pequeno produtor, o pequeno citricultor, e Boquim, consequentemente, é a cidade que mais sofreu com isso. E eu perdi naquela época por 500 e poucos votos. Aí me empolguei. Depois, aí fui em 96, já fui candidato novamente e perdi também com 600 e poucos votos. Depois, em 2000, tentei de novo aí deu certo. É o substituto dos Fonsecas no parlamento. É, com certeza. Venâncio já disse que não quer mais, e aí eu curtia muito o mandato dele, e agora ele tá curtindo o meu, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Sopapo, o seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana e esta é uma realização da Sede Comunicação Estratégica. E nesta terceira temporada da casa, nós estamos aqui abrigados luxuosamente nos estúdios da WG Produções. E hoje tenho o prazer de receber aqui deputado estadual atualmente e ex-prefeito de Boquim, Luiz Fonseca. Luiz, seja muito bem-vindo à Casa de Sopapo. É um prazer lhe receber. Prazer é nosso, Kátia, poder estar aqui com você e lhe conceder essa entrevista. E aproveito para cumprimentar a todos que nos assistem aí através do YouTube, né, nesse podcast aí da nossa querida amiga jornalista Kátia Santana. Luiz, eu quero começar. Você vem de uma família política, né? Eu não sei os pais, mas eu sei que os irmãos todos, praticamente todos estão na política, né? Um deles, que acho que foi o mentor político de vocês, eu queria só confirmar isso com você, é o saudoso Cleonâncio Fonseca, que era o primogênito ali da família, né? Justamente. Né? E eu queria saber como é que vocês começam nessa vida pública. A partir do estímulo de Cleonâncio teve um estímulo anterior, como é que foi isso? Não, na verdade, Cleonâncio foi quem começou, ingressou aí na vida pública, né? Cleonâncio teve 11 mandatos. 11 mandatos. 44 anos da vida pública. Cleonâncio, com 18 anos de idade, ele foi candidato a vereador no município de Boquim e teve mais votos na época do que o próprio prefeito. Nossa. Por aí você tire aí, né, a quantidade. Veio quebrar o recorde de votação dele agora há pouco tempo atrás. Isso quantos anos atrás, gente? Aos 18 anos? 18 anos. Caramba, ele morreu aos 70, aos 80? 84 anos. Imagina. Foi uma votação, assim, muito histórica. Eu acho que na história é difícil acontecer. E de onde veio essa força? Ele começou fazendo um trabalho social, ainda muito jovem, praticamente adolescente, e naquela época eu não conheço bem, porque eu era ainda muito pequeno, né? Já era nascido? Era. Mas tinha pouco. 3 anos de idade. E não conheço bem essa história, mas vejo falar, né, desse acontecimento. E de vereador ele já saiu para deputado estadual. E se elegeu deputado estadual, depois foi prefeito, né, voltou a ser deputado estadual com 4 mandatos, depois teve 5 mandatos de deputado federal. Foi uma vida assim dedicada à política no estado de Sergipe. E aí vocês vieram nesse processo a partir dele? A gente, tanto o senhor quanto o Venâncio Fonseca, que já esteve aqui na Casa de Sopapo. Começou a participar, já acompanhar ele, né? Por exemplo, aos 14, 15 anos de idade, eu já participava das campanhas eleitorais, já discursava nos palanques, né? E isso termina envolvendo a gente na política. Além de Cleonâncio, Venâncio teve 6 mandatos de deputado estadual,
Hoje é secretário de Estado. Hoje é superintendente Superintendente. da articulação política do governo do Estado. Que abrindo-se um parêntese, é um professor na articulação política, né? Os colegas que eu digo. Venâncio é, assim, muito querido e respeitado na classe política, com Você certeza. sabe que Venâncio, Luiz, eu gosto de falar de Venâncio, porque Venâncio tem uma história. Eu cobri política na época que Venâncio era deputado estadual. Eu lembro muito de você lá Na Assembleia, galeria da eu cobria Assembleia. pro Jornal da Cidade. E Venâncio era uma das figuras que toda a imprensa queria falar. Porque, primeiro, ele tem uma forma de fazer política e de fazer crítica engraçada, dura, mas de uma inteligência, de uma perspicácia que eu não conheço em ninguém. E mesmo sendo oposição, ele conseguia ser um opositor querido pelo adversário. Realmente, é Era uma justamente isso. Ele foi líder do governo, líder da oposição e sempre se relaciona bem, se relacionou muito bem, tanto com a oposição quanto com a situação. Por exemplo, no governo Deda mesmo, onde ele foi um dos deputados mais críticos. Opositor ferrenho. Opositor ferrenho do governo Deda, mas Deda sempre teve assim um carinho e um respeito muito grande por ele. Deixa eu lhe contar um outro episódio com o Venâncio. Quando foi inaugurado o Jacinto Filho, aquele presídio lá... Jacinto, lá na Santa Maria, o ministro da Justiça estava aqui, não lembro quem era o ministro, mas estava em Sergipe, e os equipamentos lá, a geladeira, o fogão, era Venâncio, a marca era Venâncio, facilitando a sua vida. Esse era o slogan. E aí, quando o Venâncio chegou, eu disse, eu falei para o governador, que era Marcelo Leda, eu disse, governador, olha o nome dos equipamentos, Venâncio, facilitando a nossa vida. Ele não é possível. Aí eu mostrei a Venâncio, Venâncio começou a rir. O Venâncio que me persegue, aí né? Venâncio falou assim, Venâncio, tá vendo, governador? Que até aqui as pessoas sabem que eu facilito a sua vida. E aí o ministro da Justiça não entendeu aquilo, né? Disse, quem é Venâncio? Ele falou, é meu opositor, é o líder da oposição da Assembleia. E caíram na risada. Esse era Venâncio. Era, né? Venâncio, Então, justamente isso. Muito bom. Mas, vamos lá. Luiz Fonseca, político, começou a vida como prefeito de Buquim? Fui candidato a prefeito com 27 anos de idade. Eu tentei a primeira eleição para prefeito de Buquim. Naquela época, uma eleição muito difícil. Eu disputava com um primo também, Sim. Era Horácio Fontes, que naquela época, né, era um destaque até a nível nacional. Foi um prefeito assim muito respeitado e nós tivemos um racha na família e eu enfrentei ainda muito jovem, com 16 anos de idade, ou com 27 anos de idade, e não consegui êxito nessa eleição, mas me estimulou para que eu desse continuidade a esse trabalho na política e a vontade de ser prefeito do nosso município. E Horácio já tinha história, né? Já tinha história, já tinha sido prefeito outras vezes, né? E eu perdi naquela época por 500 e poucos votos. Aí me empolguei. E depois, aí fui em 96, já fui candidato novamente, dessa vez contra o ex-prefeito Zé Trindade. Sim. Que foi prefeito também por 2 vezes no município de Buquim, né? Já tinha sido prefeito antes e perdi também com 600 e poucos votos também. Depois, em 2000, tentei de novo aí deu certo, me elegi prefeito e na reeleição já não obtive êxito. Foi quando aconteceu aquele crime do deputado João Barbosa, sim, que foi justamente já próximo às eleições,
e isso naturalmente comoveu, O né, clamor social pesou nesse pesou, e eu terminei, por consequência disso, perdendo a minha reeleição. E quem foi o candidato naquela Um época? irmão de De Nego. João Barbosa, o Pedro. Nego, Pedro Pedro Barbosa. Barbosa. Perfeito, perfeito, É, perfeito. Quando você fala que da primeira eleição você perdeu para 500 votos, a segunda 600 votos, subiu um pouquinho, né? foi. Em 2001 você consegue ganhar a eleição, você assume o município. Tá? Foi. O que é que houve de mudança em termos de comportamento para lhe garantir essa eleição? Como assim? Em termos de comportamento, em termos sei lá, de repente eu fiz a campanha, eu errei nisso Sim. aqui. O que é que você Não, conseguiu mudar? eu acho que a consequência disso foi justamente essa comoção que houve, né? E o irmão do João Barbosa candidato a prefeito, e isso terminou prejudicando muito Tá, a mas nossa... em relação à sua eleição, a que você saiu vitorioso, Sim, você teve 2 derrotas, sim, 2 disputas não exitosas. foi. E o que é que você mudou nessa caminhada para que em 2001 você conseguisse se eleger? A gente não parou, né, Kátia? A gente continuou o trabalho que a gente fazia. Eu morava em Buquim, a gente fazia um trabalho social. No interior, o trabalho social, ele é assim, relevante, é importante para um processo político, né? Infelizmente, né? Infelizmente, ainda, até hoje ainda acontece isso, né? Porque esse trabalho social, Luiz, às vezes atende a quem realmente precisa, a quem é carente, e atende também politicamente a quem não precisa do ponto de vista financeiro, monetário, mas quer ter aquele mimo, aquele atendimento ali do político. O que é um problema. Com certeza, isso muitas vezes até atrapalha o desenvolvimento da cidade, porque 100%. Você muitas vezes termina de deixa de fazer outros investimentos que são necessários para o desenvolvimento das cidades e prioriza essa questão social, que muitas vezes que não é social, é o assistencialismo. Assistencialismo, né? A verdade é essa, a verdade é essa. E isso acaba comprometendo o desenvolvimento, como você falou, e viciando também. E viciando. Buquim, por exemplo, Buquim no passado sempre foi uma das cidades que se destacava em termos de desenvolvimento, uma economia pujante. Citricultura em alta, né? E hoje, infelizmente, a gente vê um eleitorado mais dependente dessa questão aí de assistencialismo. Mesmo o tempo mudando, né? O tempo mudou muito. O tempo mudou muito, hoje as redes sociais é muito importante, né? Mas, infelizmente, né, essa coisa ainda funciona muito na política. E como é que você vê isso? Se você fosse prefeito de Buquim hoje, o que é que você faria para mudar essa situação? Olha, eu acho que a gente tem que dar assistência, né? Isso é relevante, é de fundamental importância, né? Aos que mais necessitam, mas a gente tem que priorizar o desenvolvimento da nossa terra. Por exemplo, geração de emprego. Hoje é uma das coisas que maior problema hoje do município, eu estou falando aqui a respeito de Buquim, até porque eu sou de lá, fui prefeito daquela cidade. E a gente, filho da cidade, né? Filho, e a gente está, inclusive, nesse tema aí. E um dos... A pior problema que a gente tem lá hoje é justamente isso. A gente está vendo, Kátia, por exemplo, saindo ônibus quase que semanalmente lá do município de Buquim, para jovens para ir trabalhar fora do município, que não tem emprego. Sim. E isso é um problema. Não tem indústria. A citricultura cresce há muito tempo. A citricultura vem passando há muitos anos por uma crise, né? Apesar de que agora, esse ano, a gente já está vendo um sinal de que a citricultura, né, tem dado uma melhora. Por exemplo, o preço da laranja, que a gente vendia uma tonelada de laranja a 300, 400 reais, esse ano já chegou a 2.400 reais a tonelada da laranja. E isso
tem dado assim um fôlego, né? estímulo ao citricultor, que está começando a voltar a investir na citricultura da nossa região, especificamente no nosso município de Buquim, que é um dos municípios mais afetados com a crise da citricultura, porque Buquim foi feito praticamente assim uma reforma agrária natural. Sim. Não existe grandes propriedades em Buquim. As propriedades em Buquim, são poucos os proprietários que têm mais de 50, 100 tarefas. As propriedades de Buquim é em torno de 10, 15, 20, 30 tarefas. Então, são pequenos produtores. Sim. E com a crise do preço da laranja e das pragas, né, isso tem afetado bastante o pequeno produtor, o pequeno citricultor. E Buquim, consequentemente, é a cidade que mais sofreu com isso. O que fazer para mudar essa realidade? Se a cidade só tem a citricultura como o maior vetor de desenvolvimento, né? Não tem indústrias. Não tem indústria. Tem não consegue... uma pequena, que foi na época que eu fui prefeito ainda, o próprio Jorge Mitidieri implantou uma pequena indústria de suco de laranja. Jorge Mitidieri, só para contextualizar, Jorge Mitidieri é empresário, é tio do governador Fábio Mitidieri, então é a indústria de sucos. É a indústria de suco. Essa é a única. É a única indústria que gera tem quantos empregos? Tem ideia? Pouca coisa, eu acho que não chega a 50. É possível? Fora disso, tem a distribuidora de bebida, a CBB, que é inclusive também de Jorge Mitidieri, que Sim. é quem mais gera emprego no município. Essa distribuidora, a CBB, que é uma distribuidora da Ambev, emprega hoje 170 funcionários. Qual é a população economicamente ativa de Buquim, entendeu? Buquim era 25 mil e poucos, nesse último censo caiu para 24.600. População? População. Tá, e economicamente ativa, aquela população que pode trabalhar, que pode estar no mercado, você tem ideia? Não tenho esses dados, Cátia. Mas é curioso, é possível mudar essa realidade de Buquim de que forma, Luiz? Atraindo empresas. Hoje a gente tem um governador que é de lá do município, nosso governador Fábio Mitidieri, que a sua família também tem tradição política. Ele é de Buquim, Fábio? A sua família, família, o seu avô era baiano, mas assim que se formou, já veio trabalhar lá no município de Buquim, e lá ele construiu a sua família. O ex-deputado Luiz Mitidieri, por exemplo, nasceu lá, né? A maioria, os filhos de Jorge Mitidieri, todos eles nasceram lá no município de Buquim. O Fábio não nasceu lá, mas tem as suas raízes lá, né? Perfeito. E viveu muito lá na sua adolescência. Na Assembleia Legislativa, é a sua primeira experiência. Você ficou na eleição passada como primeiro suplente de deputado, com a saída de Neto Batalha, deputado eleito, Neto Batalha, que foi para a Secretaria do Governo, uma secretaria estadual, né? Uhum. Você assume essa suplência e torna-se deputado estadual. Como é que tem sido essa experiência na Assembleia? É uma experiência boa, né, Cátia? E eu que vivi muito ali naquela casa legislativa, através da convivência dos meus irmãos, eu sempre estava por lá. Sou funcionário da casa, sou funcionário da casa, efetivo, né? E vivi lá muitos anos ali naquela casa, desde a Assembleia Antiga, quando eu acompanhava Cleonâncio. Naquela época eu trabalhei também lá com Cleonâncio na antiga Assembleia Legislativa, e ali eu vi muitos debates, né? Grandes deputados que tinham assim uma oratória, né? Aliás, ricos debates. Era justamente o Leopoldo Souza, por exemplo, era um grande orador. O Marcelo Deda, que dava aula, né? O Marcelo Ribeiro,
o próprio Venâncio e tantos outros deputados de uma grande oratória, e eu vivi isso a vida toda, né. Então, eu não tinha, assim, muita expectativa de ser deputado, até porque eu já tinha Venâncio como deputado e Venâncio para mim já me realizava. Sim. E aí, É, a sua participação no processo acaba assumindo a Assembleia Legislativa como primeiro suplente, agora titulado como no mandato. sim. Como é que tem sido essa experiência e do ponto de vista da produção legislativa? Bem, Kátia, eu estou apenas o quê? Um mês e pouco como deputado estadual, assumi a suplência na vaga do deputado Neto titular Batalha. Neto Batalha, que assumiu a Secretaria de, de articulação política com os municípios do governo do estado, né? E, consequentemente, eu assumi o mandato em seu lugar e tenho, assim, feito de tudo para que a gente possa fazer um mandato produtivo, né? Por exemplo, reivindicando coisas para o nosso município. Ainda essa semana eu encontrei aqui há pouco instante com o amigo, o Jackson. ex-governador Jacques Barreto, que inclusive estou lhe acompanhando, e você teve essa semana visitando umas escolas lá do município de Buquim, e é justamente isso, a gente tem visitado, por exemplo, visitei essas escolas do município para que a gente pudesse conversar com os alunos, com os professores, para que a gente possa ver as necessidades da educação do nosso município, né? E através do nosso mandato, né, da força política de um mandato, a gente poder reivindicar benefícios não só para o município de Buquim, mas para outros municípios também. Afinal de contas, eu não sou deputado apenas de Buquim, eu sou um Sim. deputado estadual, né? E a gente tem que trabalhar pelo estado de Sergipe. E inicialmente a gente está fazendo aí esse trabalho e vamos dar sequência para que a gente possa também trabalhar e reivindicar benefícios para tantos outros municípios do nosso estado. Como se diz, deixa eu lhe dar um aperto sem lhe abraçar. Uhum. Uma das funções precípuas do parlamentar é fiscalizar o executivo, né? Justamente. Justamente. Sim. Como é que se fiscaliza o executivo, o governo, estando na bancada de situação, na bancada governista? Como é essa relação? Não gera atrito? Consegue-se fazer esse trabalho com tranquilidade? Olha, Cá. Kátia, a gente consegue sim, né, através do diálogo, né, a gente, por exemplo, fazendo essas visitas que eu estou fazendo, fiz agora na área da educação e quero fazer em outros setores também, né, e através disso já é uma forma da gente poder fiscalizar e cobrar, né, e é isso que a gente tem feito, mas através do diálogo, do Tá. entendimento, mostrando as deficiências e procurando solucionar elas. Estou lhe perguntando isso por duas razões. Quando a gente pensa em cobrar, em fiscalizar, as pessoas, na cabeça das pessoas é aquela coisa, você tem que ser duro, né? Sim, pois é. É. E uma outra coisa é aliado do governo, vai fingir que fiscaliza, o que Sim. não é real. Você pode É, fazer a fiscalização mostrando as saídas para os problemas. Justamente, é o que você acabou de falar. Muitas vezes as pessoas acham que você só fiscaliza quando você Grita. grita, quando você é duro, quando você. Às vezes as pessoas gostam de ver, né, a A polêmica. guerra. E eu já tenho mais um estilo diferente. Eu prefiro ver onde é que estão as deficiências e a gente poder conversar, dialogar e poder resolver isso sem precisar, né, ir para essa polêmica, para esses desentendimentos que muitas vezes a gente consegue resolver sem precisar polemizar. Falando em deficiências, como prefeito de Buquim, você deve ter encontrado muita dificuldade para gerir o município. E eu queria saber, além desses desafios, o que de fato foi feito que impactou na vida da comunidade buquense? Quando eu fui prefeito, Sim. olha, a gente priorizou muito essa questão social, né? E também
lutamos muito para a gente conseguir gerar emprego. Conseguimos levar essa empresa ainda, essa indústria de suco de laranja, através do empresário Jorge Mitidieri, que inclusive tinha sido uma promessa minha de campanha. Nós fizemos de tudo para que a gente pudesse, né, incentivar e aquecer o comércio da nossa terra. Nós construímos lá, por exemplo, um multi-eventos, e nesse multi-eventos ali existe uma galeria de lojas, né, que foram abertas na época, 17 lojas, né, isso já deu assim um incentivo ao comércio de nossa terra, e também incentivando a citricultura e a agricultura, porque, sem dúvida nenhuma, é a base de fonte de renda do nosso município, é justamente a citricultura e a agricultura. No parlamento, como deputado, você tem alguma proposta, algum projeto nesse sentido, nessas duas linhas aí, agricultura e citricultura? Olha, eu inclusive estou fazendo já parte da Comissão de Agricultura da Assembleia e pretendo, inclusive, em contato com a Secretaria da Agricultura, né, a gente poder formalizar debates relevantes de interesse da citricultura da nossa região, especificamente a região sul, centro-sul do nosso estado, que é a base da citricultura. Que, como eu falei, vive uma crise histórica. Justo, né? já Alguns anos, há uns 20 anos que a gente está em crise. reclamava muito isso na Assembleia. Uns 20 anos que a gente está em crise. O que é que tem faltado para se reanimar, reorganizar essa citricultura, não só em Buquim, mas em outros municípios também que vivem um pouco dessa citricultura? Olha, na verdade, Kátia, o preço da laranja nesses últimos anos desestimulou muito o citricultor. E, além disso, as pragas. Muitas pragas têm ocorrido, inclusive a citricultura em São Paulo, por exemplo, nos dias de hoje, está praticamente se acabando. Muitos dos citricultores de São Paulo já estão, inclusive, vindo para o estado da Bahia aqui para produzir a laranja aqui por conta das pragas. Hoje tem uma praga lá que já dizimou a Flórida, que era a maior produtora de laranja do país. A Flórida hoje, a sua produção caiu em mais de 60%. E o que fazer para se reorganizar isso, ou se pensar, por exemplo, estou pensando em Buquim especificamente, ou se pensar para se mudar? Existem outras tendências no município? Sim, o município hoje de Buquim é um dos maiores produtores de plantas ornamentais. Tá. E não tem como se estimular isso para suprir essa carência? Já está se estimulando isso, inclusive nós temos lá a base mesmo é o povoado Miguel dos Anjos, que praticamente já não existe mais laranja. Esse povoado hoje, o povo lá só produz as plantas ornamentais. E já está expandindo para outros povoados, né, porque a demanda tem sido muito grande e a fonte de renda tem sido melhor do que a própria citricultura. Então já tem o pequeno mesmo produtor, sim, já tá buscando essa outra alternativa. Perfeito. Voltando para a Assembleia Legislativa, como deputado, você tem um pouco mais de um mês na casa, mas você tem bandeiras que você pretende adotar nesse mandato? Olha, causas que têm um impacto. Uma das coisas que me estimula muito é justamente essa questão da agricultura, né? Do pequeno produtor, me deu aqui agora um branco. Agricultor, produtor? O produtor rural, o pequeno. Sim. Né? A agricultura familiar. A agricultura familiar, que é uma das fontes de renda para o pequeno. Então, isso é uma das coisas que eu pretendo ver se a gente fortalece isso através do nosso mandato e agora também como presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa,
aí eu pretendo defender essa bandeira. De que forma o governo do estado consegue ajudar nesse processo, nessa reconstrução, digamos assim, Com incentivos, né? Por exemplo, a agricultura familiar precisa muito desse tipo desse apoio do governo, não só do governo estadual, como também do Sim. governo federal. E a gente procurar, né, os deputados federais também, para que possam também ajudar nesse processo. Por exemplo, o pequeno, eu na campanha mesmo andei muito aí nos povoados e o pequeno produtor pede muito, por exemplo, a casa de farinha, porque tem várias comunidades que produzem a mandioca, mas não tem onde fazer a farinha. Sim. Aí esse pequeno produtor muitas vezes tem que vender o seu produto barato, porque não tem como industrializar ela para poder pegar um preço melhor. Então, é um tipo de investimento que, com certeza, ajuda muito ao pequeno produtor e, especificamente, à agricultura familiar. O atual prefeito lá é Heraldo, né? Heraldo. Recentemente, houve uma denúncia à Polícia Civil de Sergipe, aliás, em abril agora passado, né? De um suposto uso indevido de recursos destinados ao custeio de combustível pela prefeitura da cidade. Heraldo é seu aliado? Heraldo foi prefeito 2 vezes, né? O primeiro mandato e o segundo mandato foi prefeito eleito pelo nosso agrupamento. Ele é pré-candidato agora também? Não, ele já teve a reeleição dele. Ele está apoiando um outro candidato. Essa denúncia feita na gestão dele, o senhor acha que tem algum impacto no processo eleitoral para o pré-candidato dele? Olha, veja bem, né? Essa denúncia foi uma denúncia feita pela Câmara de Vereadores, né? Que, fazendo o seu trabalho de fiscalizador, sim, né? Resolveram fazer essa denúncia e, naturalmente, os órgãos competentes é quem vão, né, fiscalizar e analisar se houve algum tipo de irregularidade. Perfeito. 26, faz-se política a vida toda assim, trabalha 2022 pensando em 24 e 26, né? Justamente. E assim vive a política. 2024, você não é candidato, né? Você vai cuidar do seu mandato como deputado, por enquanto, sim, até segunda ordem. É justo. Mas 26, você pretende colocar o nome à disposição da sociedade como pré-candidato a deputado? Olha, Kátia, a gente tem pretensões, né? E vamos fazer um trabalho para que isso aconteça. Tem que gastar sola de sapato no estado inteiro. Com certeza, com certeza. Já começou a fazer isso? Já estamos fazendo. Mas no momento certo é que a gente vai avaliar, né, e ver as condições. Se tiver uma condição favorável, eu serei sim candidato a... É o substituto dos Fonsecas no parlamento. Com certeza. Venâncio já disse que não quer mais, e aí eu curtia muito o mandato dele, e agora ele está curtindo o meu, né? Isso é bom, né? Esse chamego em casa é bom demais, porque aí tem um apoio bacana, né? E uma coisa que, não sei como é que você percebe, ser aliado é confortável, mas tem também os seus dissabores, não é? Com certeza, né? Tudo tem o lado positivo e o negativo. Mas eu acho que a gente ser aliado do governo, a gente tem uma condição melhor de ajudar aos municípios. Ao Estado, perfeito. Muito bem, agradecer por sua participação aqui na Casa de Seu Papo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, né? E poder conversar aí com todos as pessoas que lhe acompanham através do YouTube aqui na Casa de Sopapo. Casa de Sopapo, sem sopapo, né? Sem sopapo. A você que nos acompanha, muito obrigada pela companhia. Casa de Sopapo fica por aqui, mas não esqueça, quinta-feira, a partir do meio-dia, tem episódio novo no ar. Luiz, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Grande abraço, viu?